Então, pessoal, boa noite. Lembrando, eu sou o professor Jailton Marques. Não sei se tem alguém na aula aí que não participou das aulas anteriores. Então, para quem está acessando a aula pela primeira vez, é prazer. Sou o professor Jailton, professor de Invertebrados 1. Na primeira aula a gente fez alguns combinados aí. A gente combinou que teria aula ao vivo todas as sextas-feiras. Essas aulas elas serão, além de ser ao vivo, elas serão gravadas e postadas no YouTube, liberado o link para vocês acessarem essa aula também posteriormente. Além disso, vocês poderão acessar a videoaula e responder as atividades fora do período de sexta-feira à noite da aula de vocês, tá? E da aula anterior a gente falou sobre taxonomia sistemática dos animais e hoje a gente vai falar sobre os protozoários. Então, a gente vai fazer uma introdução dos protozoários. A gente não vai entrar especificamente em nenhum filo aí de protozoário. A gente vai dar exemplos de alguns, mas não vai especificá-los nessa aula. Tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer essas especificações através de filos. Então, iniciando aqui, né? Por que a gente estuda protozoário na aula de Invertebrados 1? Professor, protozoário ele é do reino animal? Né? Será que o protozoário é do reino animal? Não, né? Os protozoários eles são do reino protista. E por que a gente estuda ele no Zoologia dos Invertebrados 1? Que os animais de Zoologia dos Invertebrados 1 é do reino animal. Tá? Então, como tradição, é estudado esses animais em Invertebrados 1, porque bem antigamente, quando a gente ainda não tinha 5 reinos divididos em animais, os animais todos os seres vivos que se locomoviam, eles estavam dentro aí do reino Animalia, e os protozoários eram alguns desses organismos aí que estavam dentro do reino Animalia pela locomoção. Tá? Posteriormente viram que as características deles conseguiam alocá-los em um reino separado, mas eles ainda continuam aí sendo estudados no reino Animalia, em Invertebrados 1, e devido também à evolução. Então acredita-se aí que a partir dos protozoários começou-se a evolução para os primeiros animais. Tá? Então por isso aos estudos de protozoários na aula de Invertebrados 1. Tá? Eles não são animais invertebrados, deixando claro novamente. Tá? São protozoários do reino dos protozoários. Então aqui algumas características gerais aí dos protozoários. Eles são unicelulares, ou seja, são formados apenas por uma célula. São eucariontes. Vocês já estão em qual semestre mesmo? Alguém pode me responder? Essa disciplina é qual semestre, na verdade, né? Porque tem, às vezes, pessoas de vários semestres. Tem um pessoal da minha turma que está no segundo semestre. Segundo semestre, tá. Essas palavrinhas para vocês aqui precisam ser especificadas: unicelulares, eucariontes, autotróficos, heterotróficos. Precisa falar para vocês qual é o significado. Não precisa ter vergonha, tá, pessoal? Precisa falar para vocês qual é o significado ou... Você que sabe, professor. Tanto faz. Tá, para você está claro o significado? Acho que para alguns sim, para outros não. Tá, então... Porque ninguém também tá acho. falando aqui. Tá, Nada. então eu vou falar, então, para quem já saber o significado, tranquilo. Quem não souber, eu vou falar aqui então, tá? É bom relembrar, tá? Então, o pessoal colocou aqui no chat. Então, unicelular, pessoal, formado apenas por uma células. Eucariontes, vem aqui da carioteca, que é o envoltório nuclear. Então, eles têm núcleo definido
Eu aqui significa verdadeiro e cariontes vem da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Então, todos os protozoários, eles são eucariontes. Qual que é o contrário de eucariontes? Seria procariontes. Tá? Então, a gente tem as células, por exemplo, as bactérias são procariontes e a gente tem os protozoários sendo eucariontes. Autótrofos ou autotróficos e heterótrofos ou heterotróficos. O que é isso aqui? É a forma de nutrição deles. Então, eles podem tanto realizar fotossíntese quanto se alimentar de outros seres. Tá? Então, autótrofos aqui, nesse caso, seriam seres fotossintetizantes. Auto vem de próprio, trófos, alimentos. Né? De forma grotesca, a gente aprende que os seres autótrofos são os seres que produzem o seu próprio alimento e os heterótrofos não produzem o seu próprio alimento. Isso de forma grotesca, né? Porém, quando a gente vai realmente estudar isso aí de forma a fundo, os seres autótrofos, eles conseguem transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica. No caso aqui, eles conseguem, através da luz solar, transformar aí o CO2 em glicose. E os heterótrofos, eles precisam aí dos autótrofos para ter essa matéria orgânica, pois eles não conseguem fazer essa mudança sozinho da matéria inorgânica para a matéria orgânica. A reprodução, principalmente assexuada, com ausência de desenvolvimento embrionário. Então aqui a gente não vai ter aquela parte do que eu falei para vocês, de zigoto formando mórula, depois blástula, depois neurula, tá? Então a gente não vai ter essa sequência embrionária aqui na parte da reprodução dos protozoários, porém eles também podem fazer reprodução sexuada, tá? Então por isso que aqui está falando principalmente. Tem uma diversidade notável e um papel ecológico significativo. A maioria são solitários, apresentam mobilidade, maioria são microscópicos, tem aí de 2 a 200 micrômetros, e isso em milímetros dá de 0,02 a 0,2 milímetros. Porém, a gente tem aí algumas espécies que são maiores que os menores animais, tá? Então, os menorzinhos animais que também são próximos de microscópios, os protozoários conseguem ser maiores, mesmo sendo unicelulares. Eles conseguem habitar aí tanto habitats marinhos, quanto água doce, quanto em ambientes terrestres e sendo simbiontes também, tá? Lembrar que simbionte aí é quando tem uma espécie de um mutualismo, onde eles convivem com outras espécies de outros organismos e os dois se beneficiam. Então, aqui dentro da diversidade, né, a gente tem uma mudança aqui, ó, por exemplo, eu trouxe para vocês, em 2004, Hickman ele descreveu que existiam 64 mil espécies de protozoários. Em 2005, já colocaram 215 mil. E aí, em 2007, colocaram 80 mil. Né? Então, a gente pode ter aí um erro de contagem de espécies aqui em 2015. A gente também, como eles são seres unicelulares, a gente tem as sucessões de espécies aí através de dessecamento, problemas com habitats, alimentação, ou podem ter de um ano para o outro. Eu acho muito duvidoso terem encontrado mais aí 100 e poucas mil espécies, porque daí depois caiu bastante aqui para o ano de 2007. Tô vendo aqui no chat se tem alguma pergunta. Foraminíferos são... Cadê? Tá aqui? Foraminíferos são algumas tipos de protozoários que conseguem ser maiores que os menores animais. Tá? Então, depois eu vou, nas próximas aulas, a gente vai entrar nesses filos onde a gente vai ver aí
vai mostrar a imagem de cada um deles. Nessa aula, como é uma aula mais introdutória, a gente vai só falar e depois a gente vai ver os exemplos nas próximas aulas. Então aqui eles entraram aí para o reino protista em 1866. Antes disso, alguns eram considerados vegetais, principalmente os que realizavam fotossíntese, e os outros que se locomoviam aí entravam para o reino animal. A maior parte do século XX aqui, a classificação é baseada principalmente no tipo de locomoção. Então a gente tem os exemplares aqui do Mastigófora, que são os flagelados, o Ciliófora, que são os que se locomovem através de cílios, Sarcodina, que é através dos pseudópodes, Sporozoa, que não tem estruturas locomotoras óbvias. Atualmente, a classificação de protista está em uma fase de reestruturação, então define um grupo não natural de organismos eucariontes, primariamente unicelulares e heterotróficos, estudados também aqui pelos zoólogos. Por isso a gente está estudando eles agora em Invertebrados 1. Filos com espécies autotróficas também são considerados pelos botânicos e recebem outros nomes. Então, geralmente os protistas que fazem fotossíntese, eles também são estudados em botânica ou geralmente aí em algumas disciplinas de plantas inferiores, principalmente quando se estuda aí a parte de cianobactérias e as algas que realizam fotossíntese. Então aqui, os filos estão aí entre 11 e 45. Aqui a gente tem alguns filos, alguns dos principais filos aí existentes. Então tem a Euglênida, tem aproximadamente 1000 espécies descritas. A Kinetoplástida tem em torno de 600 espécies. A Ciliófora, 12.000 espécies. A Picomplexa, em torno de 5.000 espécies. Dinoflagelata, em torno de 4.000 espécies. A Stramenópila, em torno de 9.000 espécies. A Rhizópoda, em torno de 200. A Tinópoda, em torno de 4.240 espécies. Granuloreticulosa, 40.000. A Diplomatódida, 100 espécies. A Parabasílida, 300. A Coanoflagelata, não tem descrição de quantidade ainda. A Chlorophyta também não. A Opalínida também não. Aí tem a Micróspora, que é em torno de 800. E a gente também tem essas duas que não tem a quantidade de espécies ainda descritas. Isso aqui foi retirado no ano de 2007, tá? Então, 13 anos aí, isso aqui já pode ter mudado um pouquinho, tá? O plano corporal deles, então, é uma única célula eucariótica, e aí dentro dessa única célula eucariótica, eles vão ter um plano tanto radial quanto de simetria bilateral. Os organismos são organismos complexos funcionalmente, mesmo tendo apenas uma célula, porque essa única célula vão realizar todas as funções vitais desse protozoário. As organelas específicas podem funcionar como esqueletos, estruturas sensoriais e mecanismos condutores. Então a gente vai ter aqui, quando a gente vai estudar um protozoário, a gente estuda como se fosse uma célula animal, tá? Então tem núcleo, tem retículo endoplasmático, liso e rugoso, tem os ribossomos, tem as mitocôndrias, alguns que realizam fotossíntese vão ter os cloroplastos também, vão ter citoesqueleto, tá? Vão ter membrana plasmática, vão ter vacúolos,
e sucessivamente aí com as outras demais organelas que a célula animal tem. Apresentam diversidade de formas, habitats, mecanismos de alimentação. Então, aqui a gente tem uma estrutura de uma célula protista, muito parecida aí com a célula animal, que a gente tem o núcleo, ó, mostrando o DNA, aqui nesse caso a cromatina, porque ele não está em processo de divisão. Tem o nucleolo aqui no meio, que vai ser composto aí por RNA, proteínas e também alças de DNA. Vai ter o núcleo com a membrana que envolve ele aqui, chamada de carioteca. Nessa carioteca aqui, ele vai ter poros, onde ele vai encaminhar o que é sintetizado dentro do núcleo para o citoplasma. Então, aqui ele vai sintetizar subunidades ribossômicas juntos com RNA. Isso aqui vai ser encaminhado para o citoplasma para a realização da síntese proteica. Aqui ao redor ele vai ter o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos aderidos, o retículo endoplasmático liso, vai ter também o complexo de Golgi aqui, que vai receber as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático pelos ribossomos, vai converter aqui o que precisa ser convertido em enzima, vai ser liberado aqui dentro, tá? Terá as mitocôndrias, o citoesqueleto aqui também, através de microtúbulos os filamentos de actina e miosina. Terão os peroxissomos que vão conter enzimas também que conseguem fazer conversão, por exemplo, de lipídios em aminoácidos. Vão ter os centríolos que vão ajudar aí na divisão mitótica deles. Então, é uma célula muito parecida com a célula animal e ela é bem completa. Professor, Oi. poderia também ser comparado com a estrutura da bactéria? A diferença é que a bactéria não tem núcleo. A estrutura, a organização aqui dentro da estrutura da bactéria é muito simples, bem mais simples mesmo. O material genético dela é disperso dentro do citoplasma, e aí essas várias organelas membranosas aqui, que a gente fala dupla membrana, que é o retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, na maioria das vezes não vai existir, tá? Porque isso é característica de células eucariotes. Professor, Oi. então, de grosso modo, a gente pode dizer assim, uma das diferenças entre a célula animal e a célula de um protista, que nesse caso é o flagelo, né? Sim, aí assim, a gente ainda tem algumas células animais que são especializadas aí que tem flagelo. Por exemplo, a gente pode citar até o espermatozoide, por exemplo. Então, o funcionamento do espermatozoide é muito parecido com o flagelo de um protozoário, tá? Mas é lógico que nem todas as nossas células vão ter flagelo, né? Então, estou dando o exemplo de uma, né? Então, porque também as nossas células, por exemplo, se a gente pegar aí os vários tipos de célula, uma célula, por exemplo, do sangue, que é uma hemácia, ela não tem núcleo, né? Então, aí com certeza sairia bem fora aqui da célula protista, tá? E se a gente olhar um neurônio também, muito diferente do outro tipo de célula, por exemplo, de uma célula da nossa pele, né? Então, o funcionamento é muito parecido, tá? Quem perguntou aí, acho que ficou claro? Ó. Sim, ficou sim, professor. Obrigado. Quem falou? Foi o William? Matheus. Ah, tá, Matheus. Tá, o habitat dos protozoários. Eles vivem em habitats marinhos ou de água doce, em solo, lugares com matéria orgânica em decomposição e em plantas e animais, tá? Mesmo eles vivendo aqui nessa quantidade, essa diversidade aqui de lugares, eles necessitam de umidade, tá? Por quê? Porque senão eles podem sofrer o ressecamento aí, desidratação e levá-los à morte ou pelo menos a formação de esporos, né? Eles se transformam em esporos para tentar sobreviver por um tempo maior.
Eles podem ser sésseis, ou seja, eles se fixam em algum lugar e ficam ali o tempo inteiro, ou eles podem ser livre-natantes, que é o caso aí, por exemplo, das amebas, dos ciliados, dos flagelados, e formam grande parte do plâncton. E eles possuem também aí ampla distribuição no planeta. Aqui a gente tem um exemplo de um organismo flagelado, e aqui embaixo a gente tem de um organismo que se locomove através de pseudópodes, caso a amoeba aqui. Toda hora acho que tem alguém caindo na internet e voltando para a reunião. Eu tô achando que toda hora eu tô olhando aqui no celular achando que é alguém perguntando alguma coisa, mas é que aparece que a pessoa está retornando para a reunião. Então aqui as adaptações das espécies variam muito. As sucessões de espécies ocorrem à medida que as condições ambientais sofrem alteração. Então os fatores que podem levar a essa sucessão aí o dessecamento, as mudanças sazonais de temperatura, a disponibilidade de oxigênio e alimento e a pressão de predação. Aí a gente sabe que, por exemplo, aqui a gente tem essas mudanças sazonais de temperatura, principalmente aqui na nossa região, né? Então a gente tem a região que é quente, tempo de temperatura aí que é quente e tem a pegando fogo, né? Então essa parte de mudança sazonal aí podem fazer com que leve à sucessão de espécies aí dos protozoários. As relações ecológicas, eles podem ser tanto comensalistas, quanto mutualistas, quanto parasitas, tá? O comensalismo, o que é? Então, lá na parte da simbiose, que eu falei lá no começo, entra aqui na parte do mutualismo. O comensalismo, ele é um pouquinho diferente, porque vai ser um organismo da associação, ele vai se beneficiar, e o outro ele não vai sofrer efeito, tá? Então, tanto faz como tanto fez para o outro. Apenas um vai se beneficiar, tá? Então, não sei se vocês lembram, geralmente quando a gente fala em comensalismo, dado o exemplo das anêmonas nos tubarões, onde eles ficam ali próximo do tubarão, comendo os restos dos peixes que o tubarão preda. Então aqui a gente tem a Entamoeba coli, que ela faz essa parte de comensalismo. O mutualismo, nesse caso aqui a gente tem um exemplo do triconinfa, que vive no intestino dos cupins, e eles auxiliam na digestão dentro do trato digestivo dos cupins. Então eles vão corroendo a madeira, e o que o trato digestivo do cupim não consegue degradar, as enzimas da triconinfa, ela vai fazer essa degradação através das enzimas, e o cupim vai conseguir absorver o que a triconinfa não necessitar, tá? Então ela vai fazer aqui a fagocitose, o que ela não liberar, o que ela não utilizar, ela vai liberar aqui através da plasmocitose dentro do trato digestivo do cupim, e o cupim vai se beneficiar, tá? Então aqui os dois organismos vão sair beneficiados nessa parte do mutualismo. E a gente tem como exemplo aqui a giardia, que é um dos organismos aí que causa prejuízo ao outro, tá? Então, por exemplo, a giardíase, que é um problema intestinal aí, até nós, seres humanos. Então, o núcleo. O núcleo é separado do citoplasma pelo envoltório nuclear. Tem presença de poros para comunicar o nucleoplasma, que é a parte gelatinosa do núcleo, e o citoplasma, que é a parte gelatinosa aí dentro da membrana plasmática junto com as organelas. O material cromossômico é distribuído de forma irregular, chamado de núcleo vesicular. Tem presença de um ou dois núcleos, dependendo aí do organismo. Geralmente, os organismos ciliados que vão apresentar dois tipos de núcleo. E quando eles apresentarem dois tipos de núcleo, vai ter um que vai ser grandão e o outro pequenininho, chamado de macronúcleo e o micronúcleo.
eles vão sintetizar sintetizar substâncias diferentes, tá? Mas a maior parte de toda a informação da célula vai ser feita pelo macronúcleo. Dentro do citoplasma vão ter as organelas, como a gente viu lá, muito parecida da célula animal. Então vão ter organelas como mitocôndrias, que vai realizar aí a respiração celular. Vão ter o retículo endoplasmático, tanto rugoso que vai... Professor, Oi? deixa eu te perguntar. No caso, quando ela tem dois núcleos, os dois núcleos têm as mesmas funções? Não, são funções diferentes, tá? Por exemplo, a função de liberação de... a liberação de RNA com as subunidades ribossômicas junto com a carga genética dele, geralmente vai estar no macronúcleo, tá? O micronúcleo, geralmente, ele vai auxiliar ali na parte da divisão celular apenas, tá? Então, ele não vai conseguir fazer tanta coisa quanto o macronúcleo. Aí, acho que tá respondido, né? Tá, então vamos voltar aqui para a parte das organelas. Então tem as mitocôndrias para fazer respiração celular, o retículo endoplasmático, o rugoso vai auxiliar aí na parte da produção de proteína junto com os ribossomos. Tem o complexo de Golgi, que vai fazer as transformações aí das proteínas em enzimas. E tem as vesículas também aí, que pode ser, por exemplo, os lisossomos, pode ser os peroxissomos, as vesículas de vacúolos. Tá? Então, vai existir todas essas organelas aí dentro. Vai ter cloroplasto no grupo dos fitoflagelados. Fito, pessoal, vem de planta, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Então, como eles realizam fotossíntese, eles têm até o nome de planta. Então, são protozoários que são flagelados, são muito parecidos às plantas. Então, fitoflagelados. Aí, esses aqui vão possuir o cloroplasto. O citoplasma pode aparecer dividido em duas áreas. Nesse caso aqui a gente vê um exemplo, ó, onde a gente vai ter o ectoplasma, que vai ser essa parte mais transparente. Então aqui vai ter uma membrana que vai dividir essa parte aqui de dentro, chamada de endoplasma. E aí aqui fora, ó, tem estou tentando contornar aqui, tem a parte dos cílios aqui, ó. Então vai ter uma outra membrana aqui e tal. Isso aqui vai ser chamado de ectoplasma. Então o ectoplasma aqui vai ser mais transparente, vai ter esse material gelatinoso chamado de hialina, e vão ter corpos basais dos cílios e flagelos. E também vai ser preenchido por um gel. Tá? Isso aqui vai auxiliar aí na parte da fotossíntese, tá? Através de... vai ter bastante água e íons nessa parte da hialina. Dentro aí do endoplasma, que vai ser mais granular, vai conter o núcleo e as organelas citoplasmáticas aí, mais fluido, né, para a realização da fotossíntese. As organelas locomotoras, elas podem ser flagelos, que a gente tem aqui o exemplo da euglena, que é uma alga unicelular do reino dos protozoários. Tem os cílios, a gente tem um exemplo aqui do paramércio. Tem o dos pseudópodes, a gente tem aqui, por exemplo, a ameba. Tá. Então, essas aqui são as principais organelas locomotoras. As funções: se locomover, obter o alimento, se defender, percepção do ambiente. Os flagelos e os cílios, eles são característicos de células de protozoário e metazoários. Então, que metazoários são os animais. Não existe diferença morfológica aí entre o cílio e o flagelo. A única diferença é que os flagelos geralmente vão ser em menor número e longos, e os cílios vão ser curtos em maior número. Mas em relação a como eles são formados, as estruturas de formação dos flagelos e dos cílios vão ser muito parecidas. Tá? Então, os movimentos dos flagelos vão ser
movimentos ondulatórios semelhantes de um chicote, e as dos cílios vão fazer movimentos parecidos com remos. A estrutura morfológica idêntica, que é de microtúbulos de tubulina, que é uma proteína, e aí vai ter tanto alfa-tubulina quanto beta-tubulina, que vai fazer aí essa estrutura desses microtúbulos. Isso aqui também, essa proteína, ela também auxilia aí na parte do citoesqueleto, tá? Para dar estrutura para a célula, e ela também ajuda aí na estrutura dos flagelos e dos cílios. Então a gente vê aqui a estrutura de um cílio e de um flagelo, eles vão ser da mesma forma. Então vai ter tanto a tubulina A quanto a tubulina B, eles vão formar espirais, né? Como aqui a gente está vendo um corte transversal, então a gente vê somente uma bolinha, mas é formada em espirais. E a gente vai ter aqui um par no centro de microtúbulos, e eles vão formar aqui ao redor uma projeção radial. Tá? E aí aqui no meio vão conter aí também o citosol, que é a parte gelatinosa. Vão ter também aí alguns outros tipos de proteínas para auxiliar. E aqui ao redor vai ser uma membrana plasmática igualzinha à membrana plasmática que está envolvendo o protozoário, a célula do protozoário. Aqui a gente vai ter o axonema, que é um centro microtubular revestido por membrana, que aí a gente vai ter em torno desses microtúbulos aí 9 vezes 2, que vai ser os que estarão ao redor, mais os 2 que estarão no centro. Tem o microtúbulo de cada par, contém 2 projeções, contendo a molécula motora dineína, e dirigidas para o par adjacente. Aí a flexão dos flagelos, o deslizamento ativo de pares adjacentes entre si, vão formar os braços de dineína. Tá? Então essa molécula de dineína que vai auxiliar nessa locomoção. O corpúsculo basal, que é a origem dos cílios, que está bem próximo aí à célula, abaixo da membrana celular, vão ter aí em torno de 9 vezes 3 e não terá o parzinho central. Tá? Aqui no caso, então, a gente vê essa parte aqui de 9 vezes 2 mais o parzinho central, e aqui o que está bem próximo aqui da célula, né, ele vai ter apenas 9 vezes 3 e não terá o parzinho central aqui dentro. Aqui é o que falei para vocês, os batimentos. Então aqui como em forma de chicote ondulatório, eles conseguem se locomover. E aqui a gente tem o movimento dos cílios conforme o remo. Então eles vão, conforme eles querem se locomover, eles vão puxar isso aqui com o cílio bem esticado e vão retornar com o cílio mais próximo à membrana plasmática, tá? Para não fazer com que ele fique no mesmo lugar ou fique girando, tá? Então, primeiro ele faz com o cílio bem esticado e depois ele retorna ele próximo à membrana da célula mesmo. Os pseudópodes são expansões ou propagação do protoplasma, que é a parte onde a gente tem a membrana plasmática junto com o citoplasma, e são usadas para locomoção e para captura de alimento. Tá? Isso aqui ele é bem característico aí quando a gente vai trabalhar a fagocitose e quando a gente mostra os pseudópodes da célula fagocitária. A gente também tem algumas células fagocitárias no nosso organismo, não são todas, mas esses movimentos de pseudópodes são bem parecidos com os protozoários. O pessoal tá caindo na internet aí, né? Toda hora retornando, saindo e retornando. O Ilon saiu de novo. As projeções temporárias que realizam o chamado movimento ameboide ou pseudopodial. Modelo atual, interação dinâmica entre citoesqueleto, que são aí os filamentos de actina e miosina. Isso aqui a gente também tem no nosso organismo, os filamentos de miosina e actina, que vai
nos auxiliar aí na nossa movimentação muscular. E não é muito diferente aqui, né? Lógico que eles não vão ter músculo, mas os filamentos de miosina e actina vão auxiliar com que a membrana plasmática faça essa movimentação. E essa movimentação aí ela vai utilizar íons de cálcio. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente mostra aqui um corte longitudinal aqui. E aí a gente vê então essa parte do pseudópode. Então a gente tem aqui o filamento de miosina, e a gente tem aqui o filamento de actina nessa parte. Então o que vai acontecer? O cálcio ele vai entrar em contato com a miosina, ela vai conseguir deslizar aqui, puxar os microtúbulos. Esses microtúbulos eles vão estar ligados lá no filamento de actina, e aí esses filamentos de actina eles vão conseguir empurrar novamente para o outro lado, tá? Então aqui na parte de baixo também, então a miosina vai fazer com que ocorra a contração, tá? Então tanto na parte superior quanto na parte inferior, e aí vai ter adição de cálcio aqui nas duas partes, tá? Essa parte de formação de pseudópodes, eles realizam gastando energia, tá? Então, para eles fazer essa locomoção, necessita de ATP, que é a molécula energética, adenosina trifosfato, e ela vai ser produzida pelas mitocôndrias que estarão presentes aí em grande quantidade, principalmente nessas células que precisam se locomover aí por pseudópodes o tempo inteiro. Aqui a gente tem um exemplo de uma amoeba fagocitando aqui um outro organismo, tá? Então eles vão fazer essa... a amoeba ela vai utilizar as projeções de pseudópodes tanto para locomoção quanto para digestão. Então isso aqui ele vai encostar nessa outra parte, como tudo é feito aqui de membrana plasmática, ele encosta, forma um vacúolo dentro, e aí vai, nesse caso aqui, como é um organismo sólido, esse vacúolo vai formar o fagossoma dentro da célula, aí vai entrar em ação os lisossomos com as enzimas digestórias, vai lançar as enzimas dentro do fagossoma e, consequentemente, vai fazer a digestão desse organismo. O citoesqueleto e a composição do citoesqueleto vai formar uma películas que são filamentos proteicos associados à membrana plasmática e vai fazer com que a célula tenha uma estrutura normalmente aqui de uma forma só, uma morfologia única. Esse citoesqueleto também vai auxiliar aí na locomoção das organelas também dentro do protozoário. Aqui a gente tem alguns tipos de formação aí desses microfilamentos. Então a gente tem aqui no A, a gente tem esses microtúbulos aí formando o citoesqueleto. Por exemplo, no A é das amebas, então eles vão formar aqui essa parte de microfilamento epiplasmáticos, epi que vai ficar aqui na parte periférica. Vai formar um colarinho de microtúbulo nos euglenoides. Então vai formar um colarinho aqui que vai estar um pouquinho mais longe aqui da membrana. No C aqui vai formar um citoesqueleto que vai ficar aqui bem no centro, que é no caso dos axostilados. No D, então vai formar essa parte radial aqui, que são os microtúbulos dos axópodes, que nesse caso aqui vai ser dos eliozoários. No E vai formar esses alvéolos aqui, ó, que são essas aberturas, que vai ser nos ciliados e nos apicomplexos. E no F aqui vão formar esses alvéolos com placa de celulose dentro, que vai ser nos dinoflagelados. Eu acho tão bonitinho a giardia, parece um fantasminha, né?
caso dos núcleos aqui, que ele tem dois núcleos, né? Nesse caso aqui os dois núcleos são grandes, e aí ele tem essa parte do meio do corpo, parece uma boquinha, e aí ele fica parecendo um fantasminha. A obtenção de alimento aí, métodos, vai ocorrer. Quem lembra aí da parte de citologia, vocês já devem ter estudado, se eu não me engano, ainda acho que é a Virgínia, né, que dá citologia para vocês. A parte de obtenção de alimentos aqui vai seguir aquela parte da função da membrana plasmática, onde vai entrar aí na parte de permeabilidade seletiva. Então, a membrana plasmática, ela é permeável, então ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai selecionar quem entra e quem sai dentro da célula. Tá? E aí ela pode selecionar de forma passiva, onde não tem gasto de energia, e de forma ativa, onde tem gasto de energia. Lembrando aí que a parte de transporte passivo, ele pode se diferenciar em osmose, que é a entrada e a saída da água dentro da célula. Tem a difusão simples, que é a entrada de partículas bem pequenas pela bicamada de fosfolipídios. E tem também a difusão facilitada, que vai ocorrer aí através de proteínas de membrana, tá? Podendo ser tanto uma proteína intrínseca ou extrínseca, ou seja, a proteína que vai ser integral, vai atravessar a membrana plasmática, ou a proteína que esteja só de um lado, que são chamadas periféricas. Então aqui, pessoal, a gente tem nesse exemplo aqui, nessa figura, uma projeção apenas da bicamada de fosfolipídios, aqui com as caudas hidrofóbicas, as cabeças hidrofílicas, e nesse caso a gente não tem os exemplos aqui nessa figura das proteínas de membrana, tá? Na figura posterior ali a gente vai ter, tá? Então, teria aqui as proteínas de membrana, nesse caso as integrais, e teria também as proteínas periféricas. Tá? Como que a água vai passar? Ela vai passar através das proteínas chamadas aquaporinas, através da osmose, seguindo o gradiente de concentração para não ter gasto de energia. As outras substâncias que forem bastante pequenas, como gases, aí, o dióxido de carbono, oxigênio, eles vão passar por essa bicamada de fosfolipídios, seguindo também o gradiente de concentração, da onde tem o mais para onde tem menos. E moléculas maiores, aí, por exemplo, como etanol, glicerol, a glicose, elas vão precisar de uma difusão facilitada, ou seja, vai precisar que uma enzima entre ali também sem gasto de energia, abra a porta de entrada dessa proteína aí para passar essas moléculas um pouco maiores. E a gente tem a difusão, que é o transporte ativo, que por exemplo bomba de sódio e potássio, entrada de vários íons aí dentro da célula, vai ocorrer contra o gradiente de concentração e vai ter gasto de ATP. Então, por exemplo, o cálcio aqui, que vai ajudar na locomoção, por exemplo, dos pseudópodes, eles vão entrar sem necessitar do gradiente de concentração. Para isso, a célula vai precisar gastar a ATP, adenosina trifosfato. Aqui então, por exemplo, a gente tem os canais iônicos aí que vai precisar fazer gasto de energia, tá? Então aqui a gente vê as proteínas. Através desse canal aqui ele vai deixar fazer a passagem, então as proteínas aí, elas podem deixar passar através da difusão facilitada, com uso de enzimas sem gasto de energia, e elas também podem ser abertas também com ATP, quanto ao gradiente de concentração. Aqui, por exemplo, a gente tem a difusão simples, que é através de gases, então os gases conseguem passar aí por essa bicamada de fosfolipídio. Aqui a gente tem os exemplos lá só um pouquinho que tá passando um carro de som aqui, fazendo política. A gente tá vivendo uma época legal, né? Tem que ter aula em casa, aí tem o cachorro, o gato, os filhos, e ainda passa o caminhão de som.
Então a gente tem aqui as duas formas de alimentação deles, que é a forma de pinocitose e fagocitose, através dos pseudópodes. A pinocitose e a fagocitose vai ser da mesma forma, vai formar pseudópodes, vão englobar, vai entrar dentro da célula, vai digerir e depois vai liberar as excretas. Tá? A única diferença é que a pinocitose vai ser ingestão de líquidos ou de pequenas partículas que estarão envolvidas em líquido, e a fagocitose vai ser englobamento de partículas sólidas, tá? Então podendo ser um micro-organismo ou alguma parte do micro-organismo. Tá? Professor, eu não entendi. Qual? A parte daqui? A parte da alimentação, ele ingere por endocitose e libera por... como que é? Tem a endocitose e a exocitose. A endocitose ela pode ser dividida em pinocitose e fagocitose. Os dois eles vão formar o pseudópode e formar um fagossoma aí dentro uma vesícula dentro da organela para entrar os lisossomos em ação e digerir. A diferença é que o pinossomo vai ser quando ele englobou uma substância que esteja líquida ou esteja envolvido por líquido, partículas bem pequenas envolvidas por líquido. E na fagocitose eles vão englobar partículas um pouco maiores, tá? Essa é a diferença de um para o outro. E aí a exocitose vai ser como se o protozoário ou a célula que fizer a fagocitose, ele liberasse fezes, por exemplo, né? Então o que não foi aproveitado para o organismo, ele vai liberar fora da célula. E isso aí é chamado de exocitose ou plasmocitose. Tá? Que é o que joga para fora da célula. E ele só vai jogar o que não é aproveitado. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, aqui pode ser uma bactéria aqui, dá para ver que é verdinho, né? Então pode ser uma bactéria fotossintetizante, e aí ele vai englobar aqui, vai formar o fagossoma, vai digerir, o que não for aproveitado para a célula é liberado através da exocitose. E aqui a gente tem as partículas bem menores aqui, vai estar envolvido em água também, vai formar os pseudópodes do mesmo jeito, vai formar aqui um vacúolo dentro, só vai mudar o nome, tá? Aqui vai chamar fagossoma e nesse caso vai chamar pinossoma. As enzimas dos lisossomos vão entrar em ação do mesmo jeito, o que não for reaproveitado vai ser liberado por exocitose também da mesma forma, tá? Aqui a gente tem 3 imagens em sequência aí mostrando a ameba englobando as partículas aí para fazer a fagocitose. Tem vários videozinhos na internet, eu acabei não pegando nenhum, mas geralmente aparece nesses Facebooks aí que tem essa parte científica aí, aparece alguns protozoários ameboides aí tentando capturar o alimento, e é muito interessante aí a movimentação correndo atrás do alimento. Tá? Acho que vocês já devem até ter visto aí, quem fica nas redes sociais deve ter visto algum vídeo relacionado a uma captura de alimento de uma célula. Os tipos de nutrição, então eles podem ser autotróficos ou autótrofos. Eles vão obter aí o composto orgânico através da fotossíntese, então através da luz, juntamente aí com a água, vai fazer a fotossíntese, e aí vai obter o gás carbônico também, e vai transformar esse gás carbônico em glicose. E tem os heterotróficos, que obtêm o composto orgânico a partir de outros seres vivos. E aí são os que vão ingerir através da fagocitose, que são os fagotróficos, e os osmotróficos, que vão ingerir o alimento que estiverem dissolvidos na água. Tá? Então isso aqui, principalmente, esses osmotróficos aqui, os organismos sésseis, aqueles que chegam em um local, se fixam ali, e aí eles vão obter o alimento, por exemplo, através da filtração. Tá? Então, a osmose vai entrar, vai trazer as substâncias, vai fazer a digestão lá dentro, e o que não for absorvido vai ser liberado. Então, aqui a gente tem
um exemplo da amoeba, onde envolve pseudópodes. Aqui a gente tem o do mutualismo lá do cupins, tem aqui um gênero Leidiops. Por sucção, onde eles vão chegar em algum lugar e sugar, tá? Que é até um gênero aqui, Tidinium. Tem o que vai fazer sucção através de vacúolos alimentares. Então, por exemplo, a gente vê aqui, por exemplo, um paramécio. Ele vai lançar esses vacúolos aqui no local e vai sugar os alimentos, tá? A Fodífera é o gênero daqui. E a gente tem aqui o que faz o colar de microvilosidades, que vão alimentar de partículas suspensas. Então a gente vê que esse aqui é um protozoário céssio, ele está fixado. E aí isso aqui não parece, mas é uma célula só, tá? Então é unicelular. E ele vai fazer aqui, através dessas microvilosidades, a filtração do alimento. Aqui a gente também tem a parte da digestão aí, essa parte que eu falei para vocês, que vão entrar os lisossomos em ação. Então, ó, formou o pseudópode, colocou a partícula para dentro, vai ficar tudo dentro de um vacúolo, tá? E por quê? Porque as enzimas que estão dentro do lisossomo, se elas ficarem soltas, elas vão conseguir digerir até as próprias organelas da célula, tá? E aí elas vão acabar fazendo a morte celular. Então, vai ficar tudo dentro de vacúolos. Aí esses lisossomos, eles vão se fundir com essa vesícula que estará a parte sólida dentro. Aqui vão formar o fagossoma. As enzimas vão fazer a digestão. O que for que será aproveitado para a célula vai passar aí pela essa parte da membrana do vacúolo. O que não for, ele vai se fundir novamente na membrana e vai liberar isso para fora do organismo. A circulação e o transporte interno. Então, como que as coisas circulam ali dentro do protozoário? Através de difusão, que é o mecanismo mais importante no transporte de nutrientes. Essa difusão ela pode ser tanto difusão simples quanto facilitada, como eu falei para vocês, através do gradiente de concentração. E também tem a circulação citoplasmática definida, que vai ser por movimentos de vesículas ao longo de uma via citoesquelética. Então, dependendo aí, por exemplo, solicita-se um lisossomo na região da fagocitose. Então, o citoesqueleto, através dos microtúbulos, vão entrar em ação e levar esse lisossomo até a parte do fagossoma, tá? E aí também tem essa parte de ciclose, que é essa formação de ciclos aí através do citoesqueleto para fazer com que as organelas se movimentem dentro da célula. As trocas gasosas vão ocorrer por difusão simples, levando em consideração o gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos. A maioria dos protozoários eles vão ser aeróbicos, ou seja, vão realizar aí a parte da respiração com oxigênio. Vão ter os anaeróbicos obrigatórios, que geralmente são os que fazem simbiose no trato digestivo dos animais. E a gente tem aí espécies aquáticas, que vão depender da disponibilidade também de oxigênio. Então, dependendo do local, se tiver pouco oxigênio, a gente vai ter, não vai ter espécies vivendo nesse local, a não ser as que realizam a fotossíntese. Eu falei para vocês que são células eucarióticas, algumas realizam fotossíntese, outras não. E eu não sei se vocês lembram, mas as células vegetais elas possuem a parede celular que evita com que a célula se rompa caso ela esteja em excesso de água, em uma solução hipotônica. Tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, uma célula nossa
em uma solução hipotônica, a célula ela vai absorver a água através do gradiente de concentração, vai inchar, a membrana plasmática não vai conseguir suportar aí essa pressão osmótica e ela vai se romper, levando a lise celular e, consequentemente, a morte da célula. Tá? E aí a gente vê que esses organismos vivem tanto em água salgada, que seria uma solução hipertônica, cheia de soluto. Nesse caso aí, se a gente colocar uma célula animal, a célula murcharia, porque perderia a água de dentro para o ambiente. E aí, como que será que esses organismos vivem aí, tanto na água doce e não estouram, e na água salgada e não murcham, tá? Por que que eles fazem aí que eles conseguem sobreviver nesses locais, mesmo não tendo a parede celular? Então, eles sobrevivem através da osmorregulação, que é a remoção do excesso de água que entra por osmose. Então, ela é realizada pelo transporte ativo de íons na membrana celular e pelo bombeamento de água pelo complexo vacuolar contrátil. Então, a gente vê que, por exemplo, o paramécio ele vai ter os vacúolos contráteis, e aí esse vacúolo, eles vão fazer com que a água consiga sair da célula e não estoure a célula, tá? Então, como que acontece essa osmorregulação em protozoários de água doce? Então, eles vão remover o excesso de água e ajustar a concentração de íons. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a gente tem uma maior quantidade de íons dentro da célula e uma menor quantidade de íons fora da célula. Consequentemente, a água seguiria aí a gradiente de concentração e entraria para onde teria mais íons, para tentar estabilizar isso, tá? E aí, lógico, a hora que a água entrar, o vacúolo vai fazer a água retornar para fora. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer com que os vacúolos formados por sistema de cisternas e túbulos vão fazer bombas de prótons nas membranas, vão transportar aí tanto o íon hidrogênio, como vão transportar aqui o ácido carbônico para dentro do vacúolo e vai fazer a difusão passiva da água para manter a pressão osmótica igual do citoplasma. Tá? Então, ó, quando está entrando a água aqui, aí eles vão jogar os íons, que estão aqui dentro do citoplasma para dentro do vacúolo, aí o vacúolo inchou, ele vem e libera água, tá? Então eles faz esse processo. E aí faz a eliminação da água juntamente com íons. Aqui a gente vê em fotos aqui, ó, os vacúolos. Então, se não existisse esses vacúolos, esses organismos não conseguiriam sobreviver, por exemplo, em água doce nem em água salgada. Agora a gente vai entrar na parte da reprodução. Então, pessoal, tem alguma pergunta até o momento? Posso dar continuidade? Tranquilo? Tá dando sono? Posso dar continuidade, né? Tá. Tudo certo. Então, a reprodução, como eu falei lá no início, não tem desenvolvimento embrionário, então não vão possuir embriões. Um aspecto importante para o sucesso dos protistas é a variação das estratégias reprodutivas. Então, aí, dependendo do organismo, eles vão se reproduzir de formas diferentes. Eles vão ter alternância de processos com uma série de divisões assexuadas entre curtas fases sexuadas, que vai ocorrer para fazer a variabilidade genética e a mudança da sequência de DNA. Tem a habilidade de realizar uma fase sexuada, está restrita aos ciliados, os apicomplexos e alguns taxos de flagelados e sarcodinos. O
O processo sexual inclui divisão reducional de cromossomos e fusão de núcleos gaméticos. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do plasmódio, por exemplo, da malária. E aí, dependendo do ambiente onde esse protozoário está, ele vai seguir uma forma diferente de reprodução. Então, por exemplo, a pessoa ela está contaminada aqui com a malária, e aí o mosquito ele vai picar a pessoa, e aí vai entrar os gametócitos que tem a metade da carga genética, eles vão entrar aqui dentro do mosquito, e aí lá no trato digestivo eles vão pegar os gametas, vão se unir, vão formar o zigoto. O zigoto vai se prender lá nas células do sistema digestivo do mosquito, e aí ele vai grudar, ele vai ocorrer aqui várias divisões dentro dessa célula, depois ele vai se romper e vai formar vários esporozoítas, que vão voltar aqui para a parte do aparelho bucal do inseto. E aí ele vai picar uma outra pessoa que estaria sadia e vai jogar esses esporozoítas aqui para dentro do organismo. Aí dentro do organismo humano, lá no estágio do fígado, ele vai se transformar de esporozoíta, ele vai transformar em trofozoíta, depois ele vai transformar aqui numa fase esquizonte, e é essa fase esquizonte que vai ocorrer sucessivas mitoses e meiose, e aí ele vai transformar nos merozoítas novamente e vão entrar para a corrente sanguínea. Tá? E dentro da corrente sanguínea eles vão chegar aí nas células do sangue, e aí eles vão fazer o ciclo. Tá? Esse ciclo aqui, eles vão liberar esses gametócitos que podem ser novamente ingeridos pelo inseto, ou eles podem novamente vir e entrar em outras células do sangue. Tá? E aí eles podem fazer isso aqui. E aí essa parte aqui quando eles liberam os gametócitos, né, vai ser lógico através da meiose, e aí eles vão se juntar novamente dentro do trato digestivo do vetor, né? Então nesse caso aqui eles conseguem se reproduzir em dois locais de formas diferentes. E quando a gente elimina o vetor, consequentemente a gente tem a interrupção aí desse processo do plasmódio, por exemplo, que causa malária. Então aqui a gente tem um exemplo de uma reprodução assexuada, onde vai ocorrer as células, elas vão se duplicar, o cromossomo, duplicar as organelas, e vai ocorrer uma mitose normal, uma fissão binária, tá? Depois que cresceu tudo, divide a célula pela metade e forma-se dois seres. Aqui a gente tem uma reprodução sexuada, onde a gente tem dois organismos iniciais. Eles vão criar aqui eles vão se unir, a membrana plasmática de um com o outro. Eles vão fazer a troca de um material genético de um para o outro, né? Eles fazem recorte do material genético, e aí vai ocorrer tanto a meiose dentro de um quanto do outro. Eles vão se fundir, e aí eles desfazem essa união, e eles fazem a modificação dentro deles aqui do material genético. Na reprodução assexuada, ela pode ser tanto por fissão binária, que é essa mitose normal, duplica e divide em dois. Tem o brotamento, aonde vai ser duplicado e aí vai ser liberado uma pequena parte numa célula bem pequenininha, que vai ser depois desgrudada do organismo adulto, vai chegar em algum local e vai iniciar o crescimento aí até a fase adulta.
tem a fissão múltipla, onde vai ocorrer várias divisões mitóticas aí dentro dessa célula inicial, e depois ela vai se dividir em vários outros organismos. Aqui a gente tem um exemplo. Então, primeiramente ele vai iniciar o crescimento, depois a multiplicação do material genético e depois aí a divisão da membrana plasmática, e aí quando ele se rompe, ele já forma vários outros organismos de uma vez só. Todos os tipos de divisão estão acompanhados de alguma forma de mitose. Na mitose, a membrana nuclear persiste, vai ocorrer o fuso mitótico e vão formar-se dentro do envoltório nuclear. Tá? Então, o núcleo ele vai continuar, não vai ocorrer a parte onde o núcleo desaparece. Tá? O fuso mitótico aqui é o realizado lá pelos centríolos, e aí eles vão formar dentro do envoltório nuclear. Então aqui, ó, nesse caso, a gente tem o exemplo sendo formado o fuso dentro da célula, tá? E puxando o material genético aí para os polos da célula. Tá? Então aqui, ó, a gente vê mitoses nos protistas. Na mitose aberta, a membrana nuclear se desfaz completamente, e na mitose semi-aberta o envelope nuclear permanece intacto, exceto por pequenos buracos transparentes nos quais os microtúbulos do fuso entram no envelope nuclear. E na mitose fechada, o envelope nuclear permanece completamente intacto durante a mitose, o fuso sendo formado dentro do núcleo, chamado de mitose intranuclear, e tem ou fora do núcleo, chamado de mitose extranuclear. E aí tem a ortomitose, se refere ao fuso sendo bipolar e simétrico, geralmente com a formação de uma placa equatorial, que é muito parecido com o que ocorre nas células animais, tá? Que nesse caso aqui, então ele puxa as células, os cromossomos aí para os polos da célula. E a pleuromitose, que é essa parte de cá, ela ocorre quando o fuso é assimétrico e não se forma uma placa equatorial. Aqui a gente tem 6 categorias de mitose nos protistas. Tem a mitose aberta, que vai ocorrer a ortomitose aberta, que é a sequência desse desenho aqui. A ortomitose aberta é essa aqui. O envelope nuclear se desfaz completamente, o fuso é assimétrico e bipolar, e ocorre uma placa equatorial. Aí a gente tem a mitose semiaberta, que pode ser tanto por ortomitose semiaberta como pleuromitose semiaberta. Aqui a gente tem, ortomitose semiaberta. Então, ortomitose semiaberta, onde o núcleo ele não se desfaz totalmente, a carioteca aqui não se desfaz totalmente, o fuso ele vai entrar, puxar os cromossomos. E a outra aqui é a pleuromitose semiaberta, que é essa parte aqui onde não tem simetria. Nesse aqui vai ter simetria, nesse não vai ter. Então eles não estão completamente aqui, nos polos da célula, mas eles vão também entrar aí dentro do núcleo e sugar os cromossomos para os lados distintos. A mitose fechada com fuso intracelular, ou intranuclear, desculpa, a ortomitose intranuclear e a pleuritomitose intranuclear. Voltando aqui, intranuclear, que vai ser fechado. Então, a pleuritomitose não vai ter assimetria e esse aqui vai ter assimetria. Então, os centríolos eles vão formar e vão puxar os cromossomos dentro do núcleo. E aí ele se divide formando já 2 núcleos, sem precisar desfazer totalmente
a carioteca. E por último a gente tem a mitose fechada com fuso extranuclear. E aí a gente só vai ter a pleuromitose extranuclear, que vai ser esse aqui também de forma assimétrica, e aí eles vão conseguir, mesmo estando fora do núcleo, fazer o fuso e puxar os cromossomos aí para um lado para fazer a divisão do núcleo. Estou vendo aqui se tem. E na reprodução assexuada aqui por fissão binária, divisão binária, cisparidade ou bipartição, que é praticamente a mesma coisa, então vão duplicar o material genético e depois eles vão se dividir. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o protozoário flagelado. Aqui a gente vê a divisão binária aqui do paramércio, onde ele faz também essa duplicação do material genético das organelas, depois elas se dividem. Isso aqui é um organismo já ciliado. E aqui a gente tem mostrando essa mesma divisão binária aí na Arcella, que é um gênero aí onde tem também cílios. E nessa parte dos cílios aqui ele é formado esse crescimento aqui das organelas, e aí depois ele faz a parte da divisão formando um cílio para cada ser. Aqui a gente também tem a divisão binária da moeba, então ele duplica e depois ele se divide. E aqui a gente tem mostrando o ciclo da Giardia. Quando a gente consome ele na forma de cisto, ele vai chegar lá no nosso intestino delgado. E aí no intestino delgado eles vão se transformar em trofozoítos. E aí esses trofozoítos eles vão realizar essa divisão binária, formando os novos trofozoítos e também formando novos cistos que vão ser liberados aí nas fezes e vão contaminar novos alimentos, e aí outras pessoas vão se contaminar com a giardia. Aqui a gente tem um exemplo do brotamento. E por brotamento ele vai liberar aí, vai duplicar, vai jogar aqui numa quantidade bem pequenininha as organelas e o material genético. Ele vai sair, vai se fixar em algum local e aí ele vai crescer formando um organismo idêntico ao organismo anterior que fez o brotamento. E a reprodução assexuada aí por fissão múltipla ou esquizogonia, que é quando forma-se vários núcleos dentro da célula. Então a gente tinha apenas um núcleo aqui, aí formou-se vários núcleos, e aí esses núcleos depois ocorreu a divisão deles em vários organismos diferentes. Na reprodução sexuada, embora todos os protozoários se reproduzam de forma assexual, em alguns aparentam ser exclusivamente assexuais. A ampla ocorrência de sexo entre protozoários mostra sua importância como meio de recombinação genética. Isso aqui para quê? Para a formação da variabilidade genética, mudança da sequência de DNA. Tá? Os organismos que não fazem a variabilidade genética não vão ter uma vantagem reprodutiva aí, porque, por exemplo, eles ficam mais suscetíveis à predação e vão morrer com mais facilidade aí se eles não tiverem a variabilidade genética. Então, por exemplo, um medicamento ou eles entram, por exemplo, dentro de um organismo e as células do organismo vai tentar eliminá-los, né, por ser um organismo estranho. E aí não são todos que serão eliminados, porque a variabilidade genética vai existir.
A reprodução sexuada. Então, nos animais, a meiose é gamética, ou seja, ocorre durante o processo de formação dos gametas. Nesse caso aqui, vai ocorrer em alguns heliozoas, ciliados e flagelados, e vão apresentar meiose gamética. Vão formar os gametas do mesmo jeito que a gente viu lá no plasmódio. Então, a meiose zigótica vão formar indivíduos haploides, que são indivíduos... Opa, desculpa aqui, não é 2. São indivíduos N. Aí o zigoto, ele já, quando se unir o gameta, ele já vai se formar 2N novamente. E a única fase diploide. Então, para restaurar a haploidia, a meiose ocorre após a formação do zigoto. Então, nesse caso aqui, são organismos que têm duas fases aí distintas, que é chamado de reprodução haplodiplobiótica. Ou seja, eles têm os organismos adultos deles podem ser tanto haploides quanto diploides. Porém, a fase diploide ela é bem passageira para retornar ao indivíduo adulto, que no caso aqui o indivíduo adulto vai ter metade da carga genética. Aqui a singamia, que é a união de indivíduos que se comportam como gametas. Essa união é para ocorrer a variabilidade genética. Então, esses organismos vão chegar próximos uns aos outros, vão unir aqui pela parte de baixo, e aí vai ocorrer a fecundação. Então, tá vendo que todos esses organismos na fase adulta, eles são haploides. Então, são organismos que têm só metade da característica genética, mas eles são os adultos. Então, essa fase é haploide e tem a fase diploide. Então, por isso, haplodiplobionte. Tá? Então, eles são organismos que vivem aí as duas etapas na vida. Eles vêm, se juntam, fazem a fecundação. Da fecundação, eles vão formar 2Ns, e aí aqui vai ocorrer a meiose dentro e vai liberar 4 novos organismos com a metade da carga genética, que vai ser os organismos adultos. A conjugação é a mistura do material genético pela troca do material nuclear entre parceiros. E a autogamia é a reorganização do material genético no interior de um único indivíduo. Então ele pode fazer tanto a conjugação, que é chegar um organismo próximo ao outro, e aí eles vão, através disso, passar uma parte de um material genético para o outro, e assim sucessivamente, e os dois vão ficar com uma mudança na variabilidade genética. E a autogamia, ele consegue reorganizar o seu próprio material genético, fazendo assim também a variabilidade genética, sem precisar de um outro organismo para ser o parceiro. O encistamento é a formação de cistos, que são formas latentes de resistência e dispersão comum em muitos protozoários. Eles têm um revestimento externo que é resistente. Então, geralmente esses organismos aí é bem mais difícil matar eles com, por exemplo, com medicações, quando a gente tem protozoários que são parasitas. Quando eles entram nessa forma de encistamento, o metabolismo deles são extremamente reduzidos para que não ocorra gasto de energia. Tá? Então, eles vão conseguir viver por mais tempo em locais que não são próprios para o organismo adulto sobreviver. Os fatores que vão estimular essa formação do encistamento: deficiência de alimento, dessecação, aumento da pressão osmótica do meio, diminuição da concentração de oxigênio e mudanças de temperatura ou pH. E esse desencistamento ele só vai formar a fase adulta novamente quando retornar às condições favoráveis. Importância dos protozoários. Eles ajudam na fertilidade dos solos e do plâncton, pois eles excretam amônia e fosfato. A amônia a gente sabe aí que é importantíssimo por ter nitrogênio e ajuda tanto na formação dos aminoácidos quanto
do material genético. E o fosfato ele também está presente aí, ó, no material genético e na membrana plasmática em grande quantidade, além do fosfato estar presente também na molécula energética do nosso organismo, que é a ATP. E eles vão liberar isso aqui, ó, como produtos do seu metabolismo. Estudos têm demonstrado que a presença de protozoários no solo incrementa o crescimento de plantas, ou seja, eles vão conseguir fazer com que os solos fiquem mais férteis para o crescimento das plantas, geralmente aí até mesmo para absorção tanto da amônia quanto do fosfato. Aí a gente sabe, né, que por exemplo, nesses locais aí onde as pessoas fazem grandes plantações, por exemplo, de monoculturas, isso aqui é diminuído, né? Porque quando fazem, por exemplo, a colheita, por exemplo, de soja, o solo ele fica totalmente desprotegido por um tempo e aí, consequentemente, a gente vai ter a diminuição desses organismos aí, onde deixa os solos bastante pobres e aí vai precisar da fertilização de forma externa, né? Que sem ser de forma biológica. A regulação da densidade das populações microbianas. Então, os protozoários, eles alimentam-se de bactérias do solo e de ambientes aquáticos. São micro-organismos que se mantêm em estado ativo de crescimento, né? As bactérias, então os protozoários eles conseguem controlar aí essa quantidade de bactérias. Aumento da taxa de reciclagem de matéria orgânica aí pelas bactérias. Utilização em processo de tratamento de esgoto e efluentes industriais. Então, após os resíduos sólidos serem removidos, o líquido remanescente é aerado e decomposto por micro-organismos aeróbicos que consomem resíduos orgânicos em suspensão. E os efluentes limpos são produzidos na presença de grandes comunidades de protozoários ciliados por consumirem ativamente as bactérias presentes no fluido e por terem a habilidade de flocurarem partículas de matéria e de bactérias em suspensão. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar a água em um processo de limpeza, né? A gente vai limpar a água utilizando aí floculantes. Geralmente esses floculantes são sintéticos, aí utilizam-se floculantes à base de alumínio, e a gente tem isso aqui ocorrendo no ambiente de forma natural através da floculação aí dos protozoários, e provavelmente desempenham funções similares na despoluição de ecossistemas naturais. Existem evidências de que, por alimentarem-se de bactérias que degradam petróleo, os protozoários incrementam as taxas de crescimento bacteriano. Ou seja, conforme eles vão se alimentando de bactérias, as bactérias elas vão necessitando ocorrer mitose para aumentar a quantidade. Tá? Então, dessa forma, a degradação do petróleo em ambiente de derramamento de óleo vão acontecer de forma mais rápida quando tem a ação dos protozoários junto com as bactérias que vão degradar. Aqui a gente tem alguns exemplos de protozoários que causam doenças graves em seres humanos e animais domésticos, que a gente tem, por exemplo, no caso, a leishmaniose. Engraçado quando a gente fala importância, né? Mas é uma doença importante, né? Na verdade, eles estão presentes no ambiente e a gente estudar esses organismos é sim de importância para diminuir essa quantidade de doenças nos seres humanos e nos animais domésticos. Então a gente tem a leishmaniose, que ela pode ocorrer de forma tegumentar ou visceral. Tem a toxoplasmose, que geralmente é um perigo aí para as grávidas. Tem a doença de Chagas, que tem o vetor barbeiro, e a malária aí, que também tem um mosquito que é o vetor dessa doença. Ô professor, Oi.
O fato do protozoário ser um ser eucarionte o torna mais nocivo para nós humanos, no caso? Depende, se for um organismo, se ele for um organismo parasita, né, ele pode ser sim, até mesmo porque ele é um tanto um pouco quanto maior que as bactérias, o que dificulta, por exemplo, as células do organismo fazer fagocitose, que seria bem mais fácil fagocitar uma partícula menor. Tá? Pra vocês verem que então os próprios protozoários eles conseguem fagocitar bactérias, né, por serem maiores que as bactérias. E o outro fato, por exemplo, da gente, por exemplo, não ter a cura para leishmaniose, por exemplo, nos cachorros, devido a quando a pessoa ela está tomando a medicação, esse organismo ele consegue se transformar em esporos, né? E esses esporos são bem mais resistentes a essa medicação, e por isso que esse organismo tem que tomar, esse cachorro, por exemplo, tem que tomar medicação contínua aí pro resto da vida dele. Por quê? Se ele parar de tomar medicação, alguns resquícios de esporos desses organismos que estiverem ali nesse cachorro, por exemplo, ele vai conseguir se transformar novamente no indivíduo adulto, descistamento, e vai fazer com que a doença ela volte novamente. Tá? Então a gente consegue controlar a doença, mas a gente não consegue eliminar ela tão facilmente. Lógico que pode ser que algum organismo e outro, aí, dependendo da grande variabilidade genética que a gente tem também dentro dos animais, o próprio organismo consiga eliminar os esporos dos protozoários, tá? Mas é bem mais difícil você matar os esporos do que o organismo adulto. Então, por exemplo, esporos de fungos também, os encistamentos aí de vírus, é bem difícil você conseguir destruí-los. Tá? Isso aqui ocorre bem parecido, por exemplo, com o vírus do HIV, que a pessoa ela vai tomando medicação, então ela faz o tratamento. Esse tratamento ele só consegue destruir os vírus que estejam fora das células brancas do sangue, e os vírus que estão dentro dos leucócitos eles não conseguem ser destruídos. Por isso que a pessoa ela tem que tomar medicação contínua. Se ele parar, aí o vírus consegue sair de dentro dos leucócitos e fazer a proliferação bem mais rápida. Tá? É o que ocorre aqui também no caso dos protozoários. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Se não tiver mais perguntas, eu vou já parar então a gravação aqui. Para colocar depois no YouTube para vocês.